Flamengo joga amanhã na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Esse é o jogo de volta. Você lembra que na ida, o Flamengo ganhou, placar apertado, 1-0. Bruno Cortes tem informações desse jogo pra gente. Olá a todos, o Flamengo tem vantagem no jogo de amanhã aqui no Maracanã contra o Botafogo da Paraíba. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu no jogo de ida por 1-0, se empatar, já se classifica e segue adiante na competição. Então, por conta dessa situação teoricamente tranquila e pelo desgaste do elenco, alguns titulares devem ser poupados. O técnico Felipe Luiz vai definir que time vai a campo, que jogadores serão relacionados no treino de hoje à tarde no CT do Ninho do Urubu. Desfalques certos são De La Cruz, Plata, Alan e Pulgar, todos machucados. Na última entrevista coletiva, Felipe Luiz falou que Bruno Henrique está jogando no sacrifício, Alexandro está no limite, então são dois jogadores que podem ser poupados também. Quem deve voltar é Gerson, que foi desfalque no último jogo com o Botafogo, estava suspenso. Ele e Everton Araújo aparecem como duas únicas opções como volantes do time do Flamengo. Um abraço a todos. Valeu, Bruno. Felipe Luiz tem reclamado mesmo, né, desse desgaste. Olha essa imagem aqui. Bruno Henrique, criança chorando. É impressionante. Acontece toda hora. Bruno Henrique e a criança de colo chorando no hino. Tá virando tradição. Olha o berreiro da menininha no passado. E o Bruno Henrique lá, tentando acalmar a pobrezinha. Nem o cavalinho do Fantástico ajudou, gente. Mas o choro não abalou o BH. Ele fez o gol da vitória contra o Bahia. O BH 27 foi lá no alto! Em 2023, mais um hino e mais um bebê chorando no colo do Bruno Henrique. Dessa vez contra o Botafogo. Bruno Henrique! Botou na gaveta! Zero abalado de novo, Bruno Henrique. Meteu até o chororô na comemoração. Bruno Henrique fez o chororô! Homenagem pro amiguinho chorando antes do jogo. Só pode, né? Aí no domingo, contra o Botafogo de novo, cerca de 1.000 crianças em campo. Olha aí, todas muito felizes, menos uma. Aquela que estava no colo de Bruno Henrique, claro. Torcedor Lourinho, o torcedor tá meio impactado com esse barulho do Maracanã. E o bebê chorou tanto que finalmente abalou o Bruno Henrique. Dessa vez, inclusive, nem teve gol. Pô, o Bruno Henrique é mó gente boa, rapaz. Bora, nação, acompanhar aqui Vene Casagrande trazendo as informações do Flamengo com foco aí na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Tem informações importantes, informações de reforços no Mengão, hein? O Wesley, Alcaraz de volta, muita coisa no Flamengo acontecendo. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos começar com essa bomba que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, @VeneCasagrande, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram. Lá a gente publica tudo primeiro e depois a gente grava um vídeo aqui no canal. Então vocês que gostam de saber de tudo praticamente em tempo real, é só me seguir lá nas outras redes sociais. Galera, é o seguinte, publiquei a seguinte informação, tá? Uma grande apuração, modéstia à parte, tá? O Cuiabá fez um importante movimento jurídico nos bastidores contra o Atlético Mineiro. Clube que tem dívida com o Dourado em relação a Davidson, e o caso já está até na CNRD da FIFA. O que o Cuiabá fez? Olha isso, cara, jogada de mestre da diretoria do Cuiabá. O Cuiabá, ciente que os controladores da Hold, que é dona da SAF do Galo, são Rubens Meni e o Ricardo Guimarães, e que ambos são donos de banco, no caso Meni é o dono do Banco Inter e o Guimarães, dono do Banco BMG, o Cuiabá fez uma reclamação no Banco Central, dizendo que esses dois donos de banco estão inadimplentes em uma das empresas que são donos. Na visão do Cuiabá, a situação coloca em xeque a credibilidade de instituições que recebem depósitos de pessoas físicas em poupança, por exemplo. Eu tive acesso ao documento de 3 páginas que o departamento jurídico do Cuiabá enviou ao Banco Central. Um dos argumentos foi: dono de banco, pelas leis brasileiras, não pode ter nenhum tipo de dívida, senão isso é considerado default. O default no mercado financeiro significa calote ou moratória. Embora o termo seja mais utilizado quando se fala de países, ele se aplica também ao meio empresarial. Ou seja, empresas que atrasam ou não honram pagamentos junto a bancos
e demais credores também podem entrar em default, pelo menos por parte deles, né? E aí o Cuiabá faz essa reclamação no Banco Central. Inclusive, isso está mexendo com outros clubes também, porque vários dirigentes de alguns clubes me procuraram para me pedir esse documento. Eu, obviamente, não passei. Falei, eu não posso fazer isso, tenho um compromisso com a minha fonte. Mas clubes que têm dinheiro a receber do Atlético Mineiro, por exemplo, me procuraram. Então, o Atlético Mineiro com certeza vai sofrer mais ações como essa, ou melhor, os donos da SAF do Atlético Mineiro vão sofrer mais ações como essa. Pode dar em nada? Talvez sim, eu não sou o cara que, enfim, tem um conhecimento absurdo sobre essa parte jurídica, mas se o departamento jurídico do Cuiabá está fazendo isso é porque entende que pode ter sucesso. E por falar em dívida, o Vasco sofreu transfer ban da FIFA por dívida com o Nantes pela contratação de Adson. O clube deve 24 milhões e afirma que está trabalhando na reversão da decisão, pois está impedido de realizar pagamentos a credores em função do regime de recuperação judicial. É basicamente, devo, não nego, vou pagar quando puder porque eu estou em recuperação judicial. A que ponto chegou o Vasco da Gama, cara? Assim, de verdade, ladeira abaixo, incrível, cara, a parte financeira do Vasco, e o Pedrinho continua sendo presidente, parece que não tem uma luz no fim do túnel para mudar, não. Vamos ver, vamos acompanhar. De fato, a janela de transferência ainda está longe de abrir. Vamos ver se, em nota oficial, o Vasco ressaltou que, como a janela está fechada, a punição não traz prejuízo imediato. Mas beleza, querendo ou não, mancha o nome do clube, né? A imagem do clube. Você sofreu um transfer ban. Cara, o Vasco é enorme, é um clube enorme. E mudando de assunto aqui, galera, falar de Fluminense agora, que anunciou a rescisão de contrato com o Renato Augusto. Eu vi alguns torcedores do Flamengo pedindo a contratação do Renato Augusto. Pelo amor de Deus, José Boto, feche os olhos. Nada contra o Renato Augusto, cara, eu considero um gênio da bola, inteligentíssimo com a bola nos pés, mas tem 37 anos e a gente já trouxe a informação que o Flamengo quer reformular o elenco, diminuir a média de idade. Obviamente não pensa na contratação do Renato Augusto. E vou além, tá? Eu, se eu fosse o Renato Augusto, pensaria até numa aposentadoria, porque eu não vejo o Renato Augusto jogando em alto nível na Série A mais não, cara. Não vejo mesmo assim. E eu falo isso lamentando, tá? Porque é um jogador que eu gostava muito de assistir. Como é inteligente com a bola nos pés. Mas, fisicamente falando, sempre sofreu com várias lesões. A gente lembra disso. E agora está com 37 anos, uma idade extremamente avançada. Eu acho que ele e o Fluminense tomaram a decisão correta nessa rescisão amigável entre as partes. E eu apurei para ver se ele iria para algum clube. Que me falaram no lado do jogador vai ficar em casa por enquanto, descansando. Quem pode voltar para casa, no caso o Flamengo, é o Peterson. Lembra dele, atacante, que surgiu nas categorias de base como joia, milionária, torcedores do Flamengo tratando como se fosse o novo Vinícius Júnior. Foi emprestado para vários clubes, não rendeu em lugar nenhum, cometeu ato de disciplina no Atlético Paranaense, saiu de lá com apenas, 20 minutos em campo, foi para Portugal, não rendeu também, foi para o Juventude e agora cometeu mais um ato de disciplina. E segundo eu apurei lá no Juventude, existe a chance de ele ser devolvido ao Flamengo. Pelo menos o Juventude vai pensar nisso. Perguntei qual foi o ato de disciplina, apenas me responderam. Algo pessoal, não podemos falar. Beleza, mas é um jogador que, pelo visto, tá doido para pôr um fim na carreira dele, porque é ladeira abaixo também, nunca vi, cara. Onde vai, arruma problema o Peterson, atacante jovem que tem contrato com o Flamengo ainda. E por falar em atacante, o Jornal Globo trouxe uma informação aí, envolvendo Flamengo e Corinthians brigando por atacante. Nós já falamos sobre esse atacante aqui recentemente, o Wesley, do Al Nassr. O Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Confesso que eu tentei apurar no Corinthians, até o momento não obtive resposta se o Corinthians deseja ou não. O Globo também cita o Botafogo. Botafogo também procurei aqui e até agora nada. Também não me responderam. Então, enfim, eu gostaria... Vamos ver, vamos aguardar. Mais do lado do Flamengo, repetir o mesmo discurso de vídeos anteriores aí, não tem nada, o Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Me falaram até que o José Boto nem conhece o atleta, que o atleta não está nos dados da equipe de scout, que observam possíveis contratações ou possíveis negociações com jogadores que são bem avaliados por essa equipe. Para finalizar nosso vídeo, galera, Alcaraz. Informação importante, o empresário dele vai essa semana para a Inglaterra
para resolver a situação do Alcaraz e, segundo eu apurei com o empresário, a tendência é que ele seja comprado pelo Everton. E é isso que o empresário vai resolver, porque o Alcaraz quer ficar no Everton, está feliz no Everton. A ver se o time inglês vai conseguir chegar num acordo, porque o jogador precisa bater a meta e ainda não bateu a meta de compra obrigatória. Não bateu na meta, o Everton pode negociar com o Flamengo o valor dessa opção de compra. Em muita grana, em marketing e tudo mais, isso com certeza o Cristiano Ronaldo iria trazer. Notícia aqui lá do Gavia News do Terra. O Flamengo alcançou a liderança no ranking nacional de receitas com marketing na última temporada, né? De acordo com a empresa Sports Value, o clube arrecadou 420 milhões no setor de marketing, consolidando-se como referência entre os principais times do país no quesito geração de receitas comerciais. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa comparado a outras equipes do nosso futebol também, inclusive estruturalmente e financeiramente muito fortes, olha aqui, ó, esse montante representa a maior quantia obtida por um clube brasileiro de marketing no último ano, superando o Corinthians, que teve uma receita de 254 milhões, só que a gente sabe que 254 milhões de receita no Corinthians hoje não é nada, porque a dívida lá é monstruosa, então ela é absorvida rapidamente, inclusive até mesmo pelos juros que está correndo, devido a todas as questões financeiras dentro da equipe, e também superando o do Palmeiras. O Palmeiras já a situação já é diferente, é uma equipe organizada, estruturalmente e financeiramente saudável, só que o Palmeiras faturou 189 milhões. Ao todo, as equipes do futebol brasileiro somam 1,9 bilhões em faturamento com marketing, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. Ou seja, desse 1,9 bilhão, você tem ali quase meio bilhão desse valor é do Flamengo. Cara, é um número gigante, é um número monstruoso de marketing. E aí eu falo para vocês, vocês imaginam o Cristiano Ronaldo chegando numa equipe dessa? Já pro Palmeiras, tá? Não é uma informação muito boa, não é muito legal, porque o Palmeiras vai perder mais um nome na lista de desfalques para o jogo do fim de semana, que será contra nada mais e nada menos que o Flamengo. Então as duas equipes que hoje estão ali na primeira e segunda colocação, respectivamente, do Campeonato Brasileiro, elas se enfrentam no domingo em um jogo extremamente importante. Provavelmente nós já não teremos o Abel Ferreira na beira do campo. Richard Rios recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir uma suspensão automática na próxima rodada. Sendo assim, o técnico Abel Ferreira e Richard Rios estão fora do Palmeiras. Neto, o que você acha do desfalque do Richard Rios? Olha, meus amigos, o Richard Rios, ele é um jogador que ele é um bom jogador. Ele é um cara criativo, ele é um cara que às vezes busca uma dinâmica e uma performance diferente, que articula de forma diferente. Só que para um jogo onde os erros eles devem ser o mínimo possível, eu fico um pouco assim. Porque em alguns momentos o Richard Rios ele entra um pouco assim disperso. E muitas vezes ele tenta algumas jogadas e algumas articulações individuais que acaba deixando um pouco vulnerável o setor ali intermediário do Palmeiras. E isso pode até comprometer defensivamente com a subida da linha de uma equipe adversária. Então, eu não acho que o Palmeiras perde tanto assim pela saída, pelo desfalque do Richard Rios. Eu acho que o Palmeiras perde mais, por exemplo, pelo desfalque do Abel Ferreira do que pelo desfalque do Richard Rios. Nós podemos olhar o elenco ali, colocar outros dois jogadores no setor intermediário, trazendo um pouco mais de retenção, trazendo um pouco mais também de marcação, e esses jogadores conseguirem cumprir a sua função com maestria. Então eu não vejo que o Richard Rios é um jogador assim, nossa, sem o Richard Rios o Palmeiras não vai conseguir ter articulação suficiente para de repente incomodar o Flamengo ou vencer do jogo contra o Flamengo. Alguns palmeirenses eles acreditam nisso, que o Richard Rios é uma grande perda para o próximo jogo. Eu sinceramente não acredito.
Eu acho que com o elenco que o Palmeiras tem hoje, um elenco com boa amplitude, você vai ter Vitor Roque, você vai ter Paulinho lá na frente, então assim, a gente vai ter força ofensiva. Eu acredito que se a gente colocar jogadores com um pouco mais de marcação e de retenção, mesmo que deixarem o jogo um pouco mais lento, aquele jogo um pouco mais amarrado no meio campo, a gente consegue ainda fazer frente, roubar a bola, a posse de bola do Flamengo e talvez ter mais pressão no ataque. Então, nação, as informações do Flamengo, também aí um trecho do palmeirense falando sobre o Richard Rios, que não joga contra o Flamengo. É um bom reforço, né, para o Flamengo, já que o Richard Rios, volante aí do Palmeiras, não vai jogar contra o Flamengo no domingo, né? Mas o foco agora do Flamengo é pela Copa do Brasil, na quarta-feira contra o Botafogo da Paraíba. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like e até o próximo vídeo.